Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Spotlight, este que é o webcast mensal da EFI Group by EPSA. Se não está familiarizado com este formato, é uma transmissão que ocorre no último dia útil de cada mês e onde vamos abordar os principais temas publicados em artigos de opinião, outras publicações por parte da nossa equipa técnica e também, no final, vamos fazer aqui uma breve visão dos quais é que são os principais avisos e oportunidades disponíveis a nível de oportunidades de financiamento. Se tem interesse em conhecer mais sobre oportunidades de financiamento e ainda não subscreve a nossa newsletter mensal, poderá fazê-lo através do link no primeiro comentário, está bem? E também ficará disponível nos comentários o link para a última edição enviada na passada quinta-feira. Portanto, se ainda não o fez, poderá fazê-lo então, neste momento. E se tem interesse em saber mais também sobre as oportunidades de financiamento, fique connosco até ao final desta sessão para ficar então familiarizado com todas as oportunidades existentes. Portanto, avançando então aqui, na edição de hoje vamos explorar aqui dois grandes temas. Vamos falar aqui sobre as principais medidas de recuperação das empresas após a situação de calamidade que aconteceu durante o mês de fevereiro e ainda aqui o impacto da inteligência artificial nas empresas. Assim sendo, avançamos para o primeiro tema, que neste caso é sobre a medida específica do IFIC reindustrializar, sendo que este é um aviso que surge no seguimento da situação de calamidade com o objetivo de apoiar a recuperação económica das empresas afetadas. Este foi um artigo escrito por Helena Amador, que também aproveito agora para puxar aqui para a conversa. Olá Helena, boa tarde. Muito Olá. obrigada pela tua disponibilidade. Este artigo refere aqui alguns pontos positivos deste apoio, mas também aponta aqui algumas lacunas estratégicas do mesmo. Helena, indicas aqui no artigo que existem algumas etapas comprovadas para a devida recuperação após uma situação de catástrofe, ou seja, nomeadamente, primeiro avançar para uma reposição, compensação de danos, recuperação económica e depois então aqui instrumentos de modernização e inovação. Portanto, neste seguimento, gostaria primeiro de colocar aqui uma questão que seria, no teu entendimento, ou na tua opinião, como é que caracterizas aqui o objetivo central deste aviso e de que forma é que este aviso distingue de outros instrumentos de apoio à recuperação empresarial? Bem, primeiro, boa tarde a todos, obrigada aqui por este tempinho. O IFIC é um instrumento integrado no PRR e é gerido pelo Banco Português do Fomento. Ele, quando foi apresentado, mostrou aqui um sinal claro de mudança na política económica. Ou seja, Portugal quer inovar, produzir, escalar para conseguir então competir. No final de 2025, né, foram apresentadas 3 linhas neste âmbito aqui dentro do IFIC, uma para a inteligência artificial, né, é um dos chavões agora para as PMEs, a outra linha da defesa e a segurança, e depois tínhamos aqui a linha do reindustrializar, que foi a que tinha a maior dotação disponível, por isso era aqui realmente um verdadeiro núcleo do instrumento, era aqui o foco central de todo este instrumento. E notava-se claramente que o intuito era transformar a inovação em capacidade industrial real, ou seja, apoiar a capacidade de conseguir executar as ideias em nível industrial. E deste modo, o aviso que foi criado inicialmente de reindustrializar permitiu a empresas de todas as dimensões criar condições para que conseguissem pôr a inovação no mercado, conseguissem criar a escala dessas ideias, que ao contrário de algumas tipologias, são projetos que se calhar são muito fortes em ID, são claramente disruptivos a nível de inovação, mas depois têm dificuldades em escalar e lançar no mercado. Então o IFIC veio corrigir isso. E nessa estratégia, nessa linha de visão, o IFIC está muito bem alinhado. Foi realmente é algo que está aqui a acontecer neste momento, estas novas ideias. Ok. E neste artigo também referes aqui que existe um desalinhamento entre os instrumentos públicos e as necessidades reais das empresas que foram afetadas. Portanto, consegues aprofundar aqui um bocadinho mais em que medida esse desalinhamento se manifesta na prática e quais é que são os principais impactos no acesso a estes apoios? Sim, lá está. O IFIC, enquanto foi criado, o primeiro aviso, realmente a intenção e o desenho foi bem construído. Agora, o ajustar ou o adaptar a uma situação específica, que foi o caso agora então das calamidades, ou seja, à primeira vista parece que a lógica até é positiva, porque quer levar investimento
aos territórios que precisam ser recuperados e que estão fragilizados, mas quando olhamos a fundo, não é, realmente para aquelas empresas que foram efetivamente afetadas por esta situação, infelizmente, podemos questionar que se faz sentido exigir inovação às empresas que, entretanto, perderam ativos, capacidade produtiva, algumas até mesmo liquidez. Ou seja, eu penso que a intenção era boa, mas se calhar o desenho ou a premissa que vem de base do IFIC não está propriamente agora a responder a esta necessidade, porque as empresas neste momento não estão numa posição de inovar, mas sim se calhar de sobreviver, recuperar e tentar estabilizar a operação que tinham antes disto ter acontecido. Por isso aqui eu considero que há aqui um desalinhamento do desenho da base, do instrumento, que tentaram ajustar para esta necessidade muito específica. Tá bem? E que poderá, então, em última instância, e se formos analisar alguns pontos até do próprio aviso para as candidaturas terem mérito, poderá até criar algumas barreiras de candidaturas precisamente de quem mais precisa. Tá bem? E lá está, o IFIC, na sua essência, é muito relevante para a política económica, mas para ser ajustado a esta necessidade ou a este contexto específico, se calhar não está assim tão bem adaptado e ajustado. E há momentos em que as empresas efetivamente precisam de inovar, precisam de criar condições para competir, mas nesta situação se calhar temos que voltar um bocadinho, dar um passo atrás e simplesmente voltar a funcionar, que é o que agora a maior parte precisa. Uhum. Sim, sem dúvida. Ou seja, estamos aqui no rescaldo de todo aquele comboio de tempestades que ocorreram durante o início de fevereiro e certamente que as empresas não têm o seu foco, sequer talvez na preparação de uma candidatura cujo deadline também é agora no final do mês de março, portanto também foi aqui um período de candidatura muito, muito limitativo, portanto, sem dúvida que, como referes, até pode ser aqui uma boa intenção, mas se calhar a estrutura como foi pensada teria então que dar um passo atrás e ser repensado. Sem dúvida, Helena. Obrigada aqui pelo teu contributo e pela tua participação e pelos teus insights sobre este tema. Portanto, este foi aqui o primeiro tema que queríamos destacar, que foi publicado durante o mês de março. O tema seguinte é sobre o impacto da inteligência artificial na estrutura das organizações, sendo que neste artigo especificamente é analisado num contexto mais de equipas de desenvolvimento de software. Este artigo escrito pelo Fábio Gomes, que também peço agora que se junte aqui à nossa conversa. Olá, Fábio, boa tarde. Olá, Manuela. Obrigada pela tua disponibilidade. Fábio, tu neste artigo consideras que esta introdução da inteligência artificial acaba por ser aqui uma mudança de paradigma e que apenas as empresas que se conseguem adaptar a esta realidade vão continuar a conseguir crescer. Um dos principais pontos do teu artigo incide aqui sobre o modelo de trabalho das empresas de desenvolvimento de software, que na verdade poderá estar aqui um pouco desajustado face à realidade, incitando aqui que estamos a resolver problemas de 2026 com estruturas de 2015. Portanto, Fábio, a primeira questão que gostaria de te colocar é que, sabendo que este pode ser aqui um tema um pouco sensível no que respeita a nível de postos de trabalho, acreditas que veremos aqui uma redução líquida de empregos na área da tecnologia ou apenas uma redistribuição para novos papéis? Olha, essa é uma questão muito, muito interessante, até porque o título do artigo que sai no Expresso tem como título: é inevitável que as empresas de software vão encolher. Mas o encolher aqui não significa que elas vão ser reduzidas, ou seja, no que toca ao número de postos de trabalho em todo o mercado, de forma total, mas antes que pode haver uma redistribuição destas pessoas por diferentes empresas. Ou seja, o que nós estamos a assistir, e nós conseguimos acompanhar muitas PMEs de norte a sul do país, o que nós estamos a assistir é que, se calhar, empresas hoje mais pequenas, que antigamente não tinham budget ou orçamento para contratar 20 pessoas para fazer algum tipo de plataforma ou solução tecnológica, se calhar hoje conseguem fazer o mesmo trabalho com 2 desenvolvedores. E isto é algo
bastante diferente. Porquê? Porque implica que as que tinham bastantes recursos e profissionais, à partida vão ter que descer ou fazer mais com os profissionais que têm. E aquelas que não tinham acesso a equipas muito grandes e que não tinham o budget para desenvolver desta forma, vão agora ter um acesso mais facilitado, porque uma ou duas pessoas conseguem fazer tanto trabalho como equipas bastante grandes no passado. Isto tem a ver com a explosão da IA, ou seja, com os modelos de IA, sobretudo no que toca à produção de código. E por curioso que pareça, neste momento a construção ou a criação de código é o ingrediente mais barato de todo este fluxo de produção. O que antigamente era o mais caro, neste momento é o mais barato. E isto vai permitir a muitas PMEs poderem competir com algumas soluções. Por outro lado, isto aqui requer um upskill de uma força de trabalho, ok? Porque, como qualquer revolução tecnológica, esta está a ser a mais rápida de todas, e então temos que dar formação às pessoas para que tirem o máximo partido deste tipo de ferramenta. Até porque nós estamos a assistir ao lançamento de de modelos de inteligência artificial a cada 3 dias. Ok? Isto torna-se muito complicado acompanhar toda esta dinâmica, tá bem? Por outro lado, queria dizer que nós não vamos precisar de menos talento, mas vamos precisar sim de pessoas em funções que até antes não existiam. Eu gosto de falar em funções exóticas, mas são funções que claramente ainda ninguém as definiu, e que a própria introdução da inteligência artificial vai criar, e isso vai ser bastante necessário. Sem dúvida que existe aqui uma espécie de revolução e todos os dias, como estavas a referir, surgem novas ferramentas e funcionalidades, e pode haver aqui uma dificuldade em acompanhar todo este processo. Portanto, sem dúvida que aqui o timing é um fator importante, e é também sobre este timing que eu gostaria de deixar aqui uma outra ideia que tu deixas, que é o tempo de adoção ou de adaptação acaba por ser decisivo para as empresas que se encontram aqui neste processo de reestruturação, por exemplo, das suas equipas, face a esta mudança de paradigma. Por isso, queria te perguntar, como responsável aqui da transformação digital da EFI Group by EPSA Portugal, que recomendações deixarias aos decisores que estejam a iniciar este processo de forma a garantir uma vantagem competitiva? Pronto, olha, em primeiro lugar, em vez de começarmos logo por cortar, eu acho que temos que medir, ok? É muito importante medir e escolher algumas equipas piloto para alguns projetos. Porque, como tu também disseste e bem, o timing aqui é muito importante. Se calhar antigamente, eu vou dar aqui um exemplo que se calhar é bastante conhecido de toda a gente, mas se antigamente queríamos fazer uma plataforma como a OLX, nós tínhamos que planear se calhar durante um ano, executar durante 2 e depois tínhamos a plataforma feita. E neste momento, por incrível que pareça, podemos ter se calhar isto tudo feito em menos de 2 ou 3 meses. Ou seja, eu recomendo muito que se teste, que se possam fazer projetos piloto, que se meçam os resultados e depois sim avançar para soluções mais robustas, ok? Por outro lado, a questão do modelo de trabalho, porque se antigamente nós tínhamos um modelo de trabalho ou uma organização mais hierárquica, neste momento, com os agentes que podemos ter ao nosso dispor, sobretudo para quem produz software, nós na prática estamos a orquestrar colaboradores digitais. E isto aqui vai ter implicações muito importantes na forma como organizamos as próprias equipas. Okay? Não tenho uma solução para isto para já, porque isto está a evoluir diariamente. Até nós dentro da EFI Group temos uma divisão de quase 140 pessoas espalhadas pelo mundo no que toca à produção de tecnologia, e mesmo para nós isto também ainda não é difícil, e estamos também a trabalhar nesse sentido. E por último, agir cedo, ou seja, lá está, novamente a questão do timing. Isto está todos os dias em constante mudança, e eu sugiro que as pessoas possam meter as mãos na massa, testar, incentivar os próprios colaboradores a utilizarem este tipo de ferramentas, dizer não ao Shadow AI, porque ninguém ganha com isso. É como também ninguém ganha em proibir que isto seja feito, porque toda a gente sabe que se proíbe de um lado, as pessoas arranjam uma forma de fazer do outro. Por isso eu acho que é incentivar e utilizar o mais rápido possível estas tecnologias.
Sim, ou seja, acaba por ser aqui um misto, não é, de testes e ao mesmo tempo capacitar a equipa de trabalho para terem conhecimento de como é que estas ferramentas funcionam e certamente que vamos continuar a ouvir falar muito sobre este tema nos próximos anos, porque acredito que estaremos apenas agora aqui a começar a desvendar aqui um bocadinho todo o potencial existente na aplicação de inteligência artificial nas organizações. Portanto, Fábio, obrigada aqui pelo teu contributo e pela tua participação. Posto isto, estes foram os temas que queríamos destacar aqui referentes ao mês de março. Vamos então abordar aqui as principais calls, oportunidades de financiamento existentes, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Para tal, convido para a conversa a Margarida e a Marlene a juntar-se a nós. Olá, às duas, boa tarde. Olá, boa tarde, Manuela. Olá, boa tarde. Obrigada a ambas pela vossa disponibilidade para falarmos aqui um bocadinho sobre as principais calls existentes. Reforço aquilo que referi no início, que se ainda não subscreveu a nossa newsletter, nós no final do mês, sempre na última quinta-feira do mês, fazemos o envio da nossa newsletter com as principais oportunidades de financiamento existentes, portanto ainda está a tempo de se registar se tiver interesse. Portanto, no dia de hoje vamos fazer aqui a análise da newsletter enviada do mês de março, enviada na última quinta-feira, e eu convidava a Margarida aqui a falar um bocadinho sobre as principais oportunidades de financiamento a nível nacional. Então, olá novamente a todos. Vou abordar precisamente as calls nacionais, que fim deste primeiro trimestre do ano, que foi um trimestre especialmente intenso e marcado pela abertura de avisos muito importantes, como já falamos até anteriormente, gostaria de partilhar convosco o que ainda se encontra aberto para este novo trimestre. E, efetivamente, o principal destaque vai para os avisos STEP, que permanecem abertos até ao final de abril. Estes avisos têm como objetivo apoiar tecnologias estratégicas, críticas e emergentes, bem como reforçar as respectivas cadeias de valor, abrangem áreas essenciais como as tecnologias digitais, as tecnologias limpas e eficientes na valorização de recursos, também a biotecnologia, contribuindo assim para fortalecer a competitividade e a resiliência europeia. Neste caso, podem candidatar-se a este tipo de apoios empresas de qualquer dimensão e estes avisos estão divididos em duas tipologias, a inovação produtiva e o IDI. No caso dos STEPs de inovação produtiva, estes procuram apoiar investimento produtivo que vise o fabrico de tecnologias críticas ou o reforço e preservação de cadeias de valor associadas nos domínios da digital e biotecnologia, mas também no domínio da energia. No caso dos STEP IDI, estes pretendem apoiar operações integradas de IDI, que visem o desenvolvimento e fabrico de tecnologias críticas e ou preservar e reforçar as respectivas cadeias de valor em setores estratégicos, também aqui nos domínios digital e biotecnologia e no domínio da energia. Estes são um tipo de apoio que exige um nível um bocadinho mais exigente e um rigor mais elevado do que estamos habituados, uma vez que não se tratam de instrumentos generalistas, mas sim são mecanismos direcionados para projetos ambiciosos, com elevado potencial tecnológico e económico, que contribuem para reforçar a autonomia estratégica da União Europeia face a países terceiros, reduzindo deste modo a sua dependência. Neste caso, e em modo de conclusão, os avisos STEP disponibilizam uma oportunidade estratégica com cerca de 840 milhões de euros alocados, aos quais ainda se soma uma reserva adicional destinada a projetos com selo STEP e à participação portuguesa em iniciativas europeias estruturantes. Portanto, com esta dotação significativa, estes avisos representam uma oportunidade excepcional para as empresas que procuram transformar a sua visão em resultados concretos e gerar impacto real. Obrigada, Margarida. De facto, temos aqui várias oportunidades, não é? Não conseguimos adensar todas elas, portanto, mais uma vez reforço que poderá ser interessante fazer aqui subscrição à nossa newsletter para ficar a conhecer mais. Portanto, posto isto, Marlene, convidava-te então a falar aqui um bocadinho sobre as principais oportunidades de financiamento a nível europeu. Ok, olá, boa tarde a todas e boa tarde a todos os que nos estão a ouvir. Passando então para os programas europeus que decidimos destacar este mês, resolvemos destacar o programa Prima, pelo qual eu vou começar, e o programa Eurostars.
Começando aqui pelo PRIMA, que se trata da Parceria para a Investigação e Inovação na Região Mediterrânica. É um programa que tem 3 áreas principais fundamentais, portanto, a gestão sustentável da água, sistemas agrícolas adaptados às condições mediterrânicas e uma cadeia de valor agroalimentar mais eficiente e sustentável. Portanto, é um programa que se encontra dividido em 2 secções, portanto, com regras um bocadinho distintas. A primeira secção diz respeito a ações totalmente transnacionais, portanto, são ações que são financiadas diretamente pelo programa PRIMA, aplicando as regras do programa Horizonte Europa, e, portanto, vamos incluir aqui Innovation Actions e as CSAs, que são as Coordination and Support Actions. Portanto, neste caso, os critérios de elegibilidade implica que o programa tenha consórcios que envolvam pelo menos 4 entidades de diferentes países PRIMA, garantindo a participação de pelo menos um dos Estados-membros da União Europeia ou de um país associado ao Horizonte Europa que não seja da região do Mediterrâneo. Depois, para além disto, uma identidade e um parceiro que faça fronteira com a região do Mediterrâneo e uma entidade legal independente estabelecida nesta mesma região do Mediterrâneo, acrescentando-se também uma entidade empresarial e um país participante PRIMA. Portanto, eles juntam aqui várias vertentes para garantir um caráter colaborativo e diferentes perspectivas no consórcio. Passando para a secção 2, portanto, as ações que são organizadas neste âmbito já são financiadas pelos organismos nacionais dos países participantes, portanto, tem uma componente aqui nacional em termos de financiamento também. Portanto, em termos de temática, acaba por ser dentro dos mesmos temas, portanto, são Research and Innovation Actions, que se focam na monitorização ambiental, na gestão sustentável de recursos hídricos, soluções digitais para cadeias agroalimentares, portanto, em termos temáticos não há uma grande variação, mas os critérios de elegibilidade variam um bocadinho, sendo que neste caso não é exigida, embora os consórcios sejam formados por 4 entidades no mínimo, não é exigida a participação de uma entidade empresarial de um país participante PRIMA. E como eu já mencionei, aqui as regras de financiamento são ligeiramente diferentes, porque como existe um financiamento nacional, cada parceiro deve então verificar no seu mesmo país os critérios de elegibilidade e os financiamentos associados. Independentemente da secção em que se enquadrem as propostas, os projetos desenvolvidos neste âmbito têm a duração de 36 meses e o financiamento por projeto pode ir desde 1 milhão a aproximadamente 3,5 milhões de euros. Queríamos salientar que as convocatórias já se encontram abertas, portanto, para ambas as secções, e ambas têm a mesma data de submissão, que é já o dia 15 de maio. Portanto, resolvemos destacar este programa porque, de facto, tem uma deadline bastante próxima. Passando agora para o Eurostars, um programa já com uma componente um bocadinho diferente, é um programa conjunto entre a Eureka e a União Europeia, portanto dirige sobretudo a PMEs, a startups e a spin-offs, com atividades de ID e inovação que pretendam então maturar uma tecnologia de qualquer setor de atividade, área de inovação, desde a prova de conceito ou numa validação em laboratório, portanto falamos aqui de um TRL 3-4, até à demonstração num ambiente relevante, portanto algo já semi-industrial e localizado no TRL 6. Trata-se de um programa então com uma estratégia bottom-up, portanto isto significa que não há uma área específica de aplicação pré-definida, o que dá bastante liberdade em termos de candidatura, e o consórcio tem de ser composto pelo menos por 2 países Eurostars, sendo obrigatório que um deles pertença à União Europeia ou a um país associado ao Horizonte Europa. Falando aqui um pouco de duração do projeto, os projetos Eurostars, por norma, têm a duração de 24 a 36 meses e o orçamento médio que cada parceiro recebe ronda os 400 mil euros. Portanto, neste aspecto, mais uma vez, é importante mencionar que o financiamento disponível varia também de país para país, portanto, aconselhamos sempre que se consulte o regulamento de cada país em termos de financiamento. Portanto, o programa acabou de lançar uma nova convocatória, que se vai iniciar agora 9 de julho, e o prazo de submissão vai ser o dia 10 de setembro. Portanto, é isso. Penso que tanto o PRIMA como o Eurostars são programas que representam excelentes oportunidades para fortalecer aqui a inovação, criar parcerias estratégicas internacionais
E, portanto, como puderam ver, há várias convocatórias já abertas e prazos de submissão próximos. Portanto, este acaba por ser o momento ideal para começar a identificar oportunidades, a validar os critérios de elegibilidade e também começar a preparar as propostas que estejam alinhadas com estes requisitos. Sem dúvida, Marlene. Obrigada aqui por este overview das principais calls disponíveis a nível europeu. Só reforçar também aqui que, caso tenha interesse em saber mais sobre qualquer uma das oportunidades que falámos aqui, seja sobre o STEP, o Programa Prima, o Eurostars, poderá sempre entrar aqui em contato com a nossa equipa e estaremos disponíveis para fazer aqui uma análise e também do enquadramento do potencial projeto. Portanto, obrigada a ambas pela vossa participação. Portanto, por hoje é tudo. Muito obrigada aqui pela vossa visualização. Ficaremos aqui então disponíveis para esclarecer qualquer questão que tenham sobre os temas abordados durante a emissão de hoje. Reforço aqui mais uma vez que poderá subscrever a nossa newsletter nos comentários e obrigada, continuação do bom dia e até ao próximo webcast.